Eu cura na mãe. Por que na mãe? Porque quando eu me conecto com esse portal de vida, muitas curas vêm trazendo, né? Muitas coisas vão acontecer. Esse formatinho, então, fica assim, para vocês lembrarem que nos próximos workshops você pode até trazer uma canetinha, um papelzinho para anotar o que vocês quiserem, tá? Então, como que a gente vai trazer? A gente traz um pouquinho de conteúdo e faz algumas dinâmicas, tá? A gente vai intercalando para vocês ficarem bem conectados aí com a mamãe, sair daqui mais leves, mais, assim, se sentindo mais no lugar de vocês mesmo, sabe? Dando a força da mãe e vocês indo pro lugar de vocês, tá? Mas cada um do seu tempo, cada um do seu jeito, como consegue entregar, né? Aqui não tem certo, não tem errado. Vale a mesma regra da constelação, tá? Como que vocês se sentem com relação ao tema. Às vezes vai vir um choro, né? Às vezes vai vir uma vontade uma emoção, alguma coisa. É teu, tá tranquilo. Aqui não tem julgamento, aqui tá todo mundo super bem assessorado. Tudo bem? Então tá bom. Não precisa chorar já também, né? Ainda não. Então tá bom. Qualquer coisa, então... Então, oficialmente, meu nome é Gisela, pra quem não me conhece pessoalmente ainda, né? Algumas pessoas, a maioria a gente conversa muito por WhatsApp, mas às vezes pessoalmente acaba não conhecendo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo, eu adoro estar aqui com vocês, eu adoro entregar assim, desse formato, tá? Eu, assim, me identifico muito. O que eu quero lembrar a vocês aqui, que a gente já tem um espaço de expansão da consciência mesmo, né? Que a gente vai trazer tudo aquilo que vai, de alguma forma, preencher vocês. Cada um num lugar, não é todo mundo que vai ter o mesmo acesso, a mesma informação, vai ter a mesma percepção. E tá tudo certo, tá? Fiquem à vontade, porque o sentido é de vocês. Cada um vai ter aí uma percepção. Não tem julgamentos, tá? Gisela, a história da minha mãe é X, Y, Z. Tá tudo bem. Não é sobre isso, tá? A gente vai entender como você se posiciona com a sua mãe, tá bom? A gente vai começar com uma meditaçãozinha inicial para dar uma boa baixada aí na adrenalina do dia. Chegou bem na linha certa. Então, o que eu vou pedir? Uma posição confortável, que vocês possam aí, com os pés no chão, do que vocês se sentirem, cruzando os bracinhos, né? Vão fechando os olhos. Se conectem a vocês mesmos. Agora é a hora da permissão. Agora vocês vão acessar aí lugares importantes. Então eu quero que vocês realmente possam, de olhos fechados, ir se conectando com o eu interior de vocês. Vamos deixando a adrenalina baixar. Vamos deixando o dia que passou para trás. Vamos chegando em outro lugar, um lugar mais de paz, de harmonia, de relaxamento. Vocês podem fazer aquelas inspirações profundas que vão trazendo o relaxamento para dentro de vocês. Tá tudo bem, porque cada um tem um ritmo, um tempo, um jeito de relaxamento. As frases que eu vou trazer aqui agora, vocês mentalizem elas e deixem reverberar. Hoje, eu sou a buscadora, o buscador da cura do meu sistema. Hoje eu olho para o meu sistema de coração aberto, naquilo que me couber. Eu busco pelo reordenamento desse sistema. Neste sistema que eu pertenço, do qual eu faço parte. Agora eu digo, eu sei que posso fazer um pouco diferente em tudo que eu escolher. Agora eu me abro para o novo, para o incrível. Vou experienciar a minha vida de forma plena, abundante, feliz. E eu me permito não mais repetir os padrões de dores e traumas ancestrais, nem do meu pai, nem da minha mãe. Tudo já foi pago. Observem como é que essa frase reverbera em vocês. Tudo já foi pago. Não há mais dívidas agora. Os acordos que eu fiz, as lealdades que eu carreguei por amor a esse sistema, agora eu abro mão. Abro mão de tudo que me sobrecarrega e que me impede de avançar na minha vida. Assumo a responsabilidade, assumo o meu lugar e sigo em frente. Agora tem uma frase também que é interessante vocês perceberem como é que chega. Eu sou livre. E eu respeito o destino desafiador de cada um de vocês. Eu agora olho para a minha versão livre
e protagonista da minha história. Deixo com vocês o que é de vocês e sigo com o que é meu. Eu me libero para seguir sem as dores de vocês. De vocês, meus ancestrais. De você, pai e mãe. Eu tomo só o essencial. O resto é comigo. Por favor, apenas me abençoe. Tem uma frase de impacto com ela também, que é para abrir um portal. Agora é seguro ter acesso a novos conhecimentos. Agora é seguro. E aí cada um no seu tempo vai se conectando, vai pensando nessas frases. E assim que vocês sentirem a liberação, vocês vão voltando para aqui, agora, que a gente continua. Vamos bem? Sim. Gente, o que é interessante, assim, quando a gente fala de mãe, né? Quando a gente pensa na mãe, a gente já tem que associar a uma coisa muito importante, que é o primeiro sim que vocês receberam na vida. Independente da situação que sua mãe vive, das condições financeiras, físicas, emocionais, ambientais, toda e qualquer estrutura, já foi um sim. E isso por si só já traz um quentinho no coração, traz. Independente de como era a história dela, ou como ela vivia, como ela estava, foi um sim. Ela disse sim pra tua vida. Não vamos entrar nos pormenores ainda, né? Mas sim, foi o primeiro sim. E quando você nasce, quando você faz a travessia do portal do nascimento ali, é o teu primeiro sucesso. Então você já tem um sucesso a partir do momento que você sai daquela mãe e tem coragem de olhar para o mundo. Tem coragem de estar num lugar muito agradável, recebendo toda a nutrição, calor e amor suficiente ali. Fala assim, não, mas agora está na minha hora, agora eu vou ver o que tem lá fora. Isso aqui é um sucesso. Então aquelas pessoas que dizem assim, eu não tenho sucesso na vida, eu não consigo, né? Ficar ali amarrado, então reconheça isso aqui. Toda vez que você reconhece isso aqui, é uma potência de vida. Reconhece a sua mãe. E aí, eu sei que você vai pensar, Gi, mas você não conhece a minha mãe. Você não sabe como foi a minha história, né? As dores que eu passei, as traumas que eu vivi, aquilo que eu ouvi, que eu acompanhei, que tive escutado. Você não conhece a minha mãe. Mas o convite aqui hoje é exatamente você olhar para essa função da mãe, diferente da pessoa que é a sua mãe. Tá? E uma coisa muito legal é, a gente tem que sempre lembrar que na natureza nada está concluído, não é um ponto final. Tudo está em transformação. A sua mãe também está em transformação. Talvez no dia que você nasceu, era aquela versão da tua mãe. Talvez no dia que seu outro irmão nasceu, uma outra versão. Talvez hoje ela seja uma avó diferente. Talvez ela seja uma mãe que pode entregar um pouco diferente. Né? Deixa eu pegar uns licenças. E aí a gente vai olhar hoje para uma mãe que está dentro de você. Eu não quero que você fique procurando aquele espelho da tua mãe, aquela pessoa que é a tua mãe, que de repente te trouxe uma dor ou uma mágoa. Mas dentro de você tem 50% da tua mãe. E é esse 50% que você está sendo convidado a olhar aqui agora, que vai fazer sentido para ti. Para você se reconectar com você mesmo e você poder fazer diferente. Que a gente estava conversando ali, né? A gente pode fazer diferente a partir do momento que a gente se conecta com o nosso eu inteiro, que é 50% do pai e 50% da mãe. Em qualquer lapso que eu tenho aqui, eu não estou completa. E aí eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu fico perdendo sorvete com minha mãe e meu pai. Então, tem uma frase do Bert, entre milhões, né, que ele deixou aí de legado. Bert Hellinger é um dos grandes autores e criadores, desenvolvedores da metodologia sistêmica que a gente traz hoje, que a gente coloca no campo da constelação. Ele foi um dos primeiros que trouxe isso, pelo tanto de obra que ele tem.
Existem outras pessoas que antes dele também já desenvolviam, né? A própria Thea Luiz, com quem o Bert aprendeu muito. Mas o Bert é um dos mais conhecidos até pelo tanto de obras que ele fez, né? Então, assim, às vezes assim, é preciso também, além de você saber, poder transcrever, poder entregar, porque ele chega para mais gente. Quanto mais gente fica sabendo, mais a gente cura e cura os outros e vai se curando, né? Porque você vai pra tua casa e você já coloca pra alguém. Você vai lá e fala pro teu irmão, você vai lá e fala pro não sei o quê. Isso a gente vai... E tem uma frase que ele diz assim, ó, a vida te trata como você trata a sua mãe. E a gente já vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Então, do jeito que eu trato a minha mãe, a vida vai me trazer a mesma intensidade. Porque lembra que tem 50% da minha mãe dentro de mim? Então, eu não tô falando só daquela pessoinha lá. Tô falando aqui. Se eu não reconheço a minha mãe lá, eu não me reconheço aqui. E exatamente por causa dessa frase, né, que traz aí um pouco de pensamento, que eu vou pedir pra gente, de novo agora, a gente entra de novo numa dinâmica de pensar. Deixa eu fazer uma auto-reflexão aqui, tá? Então, de novo, a gente vai fechar os olhos e a gente vai imaginar as nossas mães na nossa frente. Exatamente a mãe que vocês conhecem, que vocês têm. Porque tem um detalhe, né? A gente conheceu a mãe adulta já, né? Mas a mãe também já foi criança e adolescente, tá? Então, assim, o que é que vocês aí dentro de vocês vão pensando na mãezinha de vocês? De olho fechado, assim, né? Tem gente que tem mais dificuldade, né? De ficar. Mas tá tudo bem. Eu quero que vocês se reconectem com essa mulher, como foi a sua infância com ela, como foi a sua adolescência, até a sua vida adulta. De repente, sua mãe não está mais conosco, né? Não pôde ficar. Cada um tem uma mãe e suas próprias questões. Mas ao se conectar com essa mãe, na tua infância, na tua adolescência, a gente estando aqui nesse lugar que tem essa energia de cura, qual a memória que chega aí dentro de você mesmo? Qual que é a memória que vem? E além da sua mãe, você consegue lembrar de alguma coisa que a sua mãe, sim, fazia para os outros, para a comunidade, para um vizinho, para a escola, talvez? Tenta desassociar um pouquinho a figura da mãe, pensar nesse indivíduo. Qual memória chega aí? Se você pensar na sua mãe pelo nome dela, né? Sua mãe tem um CPF, um RG, um pai, uma mãe. Se você pensa nessa pessoa, que é sua mãe, a memória que chega é a mesma que chegou quando você pensa na tua mãe? Vocês conhecem a história da mãe de vocês antes de vocês nascerem? Vocês conseguem imaginar como é que é? Às vezes a gente conhece uma história aqui, uma história ali, mas além das histórias tem muitas vivências, muitas coisas não contadas. Assim como vocês têm a história de vocês, as suas mães também têm. Eu quero que agora vocês, de alguma forma, tentem acessar duas características incríveis da mãe de vocês. Gente, qualquer que seja. Se ela faz um doce muito gostoso, se ela... sei lá, qualquer coisa, pode ser de uma emoção, de um sentimento, de uma ação. Pensa em duas coisas incríveis que você sabe que sua mãe faz. E agora acessa uma coisa incrível que você faz, que é parecido com o que sua mãe faz. De repente sua mãe é uma boa locutora, né, oratória, você também é. De repente sua mãe faz um tom maravilhoso e você também faz. De repente tua mãe é muito boa com pessoas e você também é. Qual é a característica que você tem em comum com a sua mãe? E caso vocês não conheçam a mãe de vocês, né, se conecta aí com o teu eu interior, e pelas histórias que já chegaram, pelas percepções que já chegaram, qual é a característica incrível que tem em você, que também tem na sua mãe? Pensando nessa mãe, nessas histórias, nessa pessoa, eu quero que você acesse o teu próprio coração e consiga se colocar num lugar de baixar as suas barreiras agora com relação à sua mãe, a sua história particular com a sua mãe. Aqui não precisamos mais julgar, a gente pode abrir o coração. Aqui é um lugar para uma nova etapa, um novo ciclo. Sem julgamento vai ser mais fácil.
sem julgamento, vocês vão ver que as barreiras vão baixar e você vai acessar a função da sua mãe. O convite aqui é que vocês olhem como adultos para essa mulher. Quem ainda tiver dificuldade, tá tudo bem. Fala assim, ó, e no meu tempo, eu vou olhar para minha mãe como adulta hoje que eu sou. Como adulto hoje que eu sou. E se existe alguma questão entre você e sua mãe ainda, você pode ter certeza que hoje, na sua versão adulta, você vai contar. Você pode fazer diferente. Todas as mães, independente das histórias, desejam o nosso sucesso. Porque a gente é o futuro da geração deles. A gente é o futuro da descendência deles. Por mais que sua mãe talvez não verbalize isso, vocês podem ter certeza que no inconsciente mais irracional dessa mulher, ela quer que você vá pra frente, que você tenha futuro, que você dê certo. Porque é assim que se garante a sobrevivência da espécie. Então agora, sem julgamentos, com muito acolhimento, olhando como adultos, a gente vai realmente começar a olhar para a mãe. Quem tiver dificuldade de ir para o adulto, ou de baixar as barreiras, ou de ainda julgar, tá tudo bem. Saiba que aqui é uma etapa no teu processo. As próximas etapas virão, porque vocês já estão no fluxo. E entrou no fluxo, tudo vai reverberar no teu favor. A cura é sua agora. E aí, quando vocês estiverem se sentindo tranquilos, sem julgamentos, sem barreiras, vocês podem ir voltando para aqui, para a gente conversar um pouquinho mais. Tudo bem? Tá sentindo aí já alguma coisa? Tá bem? Vai embaixando, né? Sim, acho que eu vim cair em cima. Sim. Pra você vai ser bem bom. É que ela ainda não tinha participado, né? Então pra ela é mais nova. Assim, as meninas já, pelo menos assim, já tiveram algum contatinho, né? Então tem um pouquinho. A Vanessa já teve contato. Então agora, sem barreiras, sem julgamentos, a gente vai falar da mãe. A mãe, independente do nome, do RG, do CPF, do endereço, a função da mãe, né? O que é mãe, gente? Mãe é vida. Quem não consegue colocar a mãe no coração sente dificuldade de olhar para a vida com a intensidade que tem. Quando a gente tá aqui, eu sempre falo brincando, gente, às vezes você tá aqui e a vida tá aqui, ó. Né? Faz assim, ó. E também tá aqui no fluxo, ó. Aproveita. Mãe é primeiro amor. Mãe é nutrição. A mãe nutre a gente. Desde a barriga, claro, através do próprio cordão umbilical. Ela respira por nós, ela come por nós. Ela coloca emoções para dentro, ela vivencia coisas que a gente vai absorver. Mãe é estratégia de sobrevivência, literalmente, né? Porque se você pensar no bebezinho que acabou de nascer, se ninguém olhar por ele, ele não sobrevive. É diferente quando você tem uns 3, 4 anos. Por mais que você disputou, você já sobreviveria. Você conseguiria dar um jeitinho. Tô falando que é bom ou ruim, gente. Mas que você consegue, você conseguiria. Mas com 0 anos, com 3 meses, você não consegue. Você precisa ter tudo, né? É preciso que alguém te coloque, te entregue, deixe com você. E a função da mãe é essa. Claro que existem outros cuidadores que também vão estar junto com a gente, né? O pai ajuda, a avó ajuda, o irmão, alguém ajuda, mas é a mãe que vai fazer essa função da sobrevivência. E é nisso que a gente coloca uma importância bem significativa, porque se você teve algum probleminha, alguma questão lá na tua gravidez, algum medo importante, no teu parto, existiu alguma coisa importante também, existe uma coisa que a gente chama de amor interrompido. Ou então quando você nasce, a tua mãe de repente ela adoeceu um pouquinho, tem que ficar uns dias afastada de você, você num lugar e ela no outro, você sem acesso. Quando eu tinha 1 ano e 8 meses, meu irmão nasceu. Quando meu irmão nasceu, a minha mãe ficou muito mal no hospital, muito mal. Ela ficou internada. Ela ficou 4 dias internada e ela não podia ter acesso a ninguém, né? Porque naquela época não tinha nem visitação, essas coisas bem diferentes. Né? E ela ficou 4 dias. E aí eu lembro que minha avó, né, pegou meu irmão e uma outra mulher amamentava meu irmão, que minha mãe não tinha leite. Cara, eu não lembro de nada disso, mas qual que é a memória que eu registrei? Cadê a mãe? Cadê a minha mãe? E pior, o meu irmão tirou a minha mãe. Vocês entendem? Então eu tinha uma raiva do meu irmão, não sabia nem por quê. Mas, gente, eu sou louca, apaixonada pelo meu irmão, eu gosto muito dele. Mas eu tenho certeza que essa memória ficou e depois a gente foi reconstruindo essa história. Mas quando o meu irmão vai nascer, minha mãe é afastada de mim. Primeiro porque ele ia nascer, e aí ela ficou uns 4, 5 dias lá internada. E aí, como que eu faço?
Eu era super pequena, no 8 meses, dependia da minha mãe. E a minha história, como que fica, em que lugar que fica, né? E aí foi muito interessante, porque aí eu vou fazer tal da constelação sistêmica, eu começo a estudar isso, eu começo a viver isso todos os dias, e eu começo a mexer em todo o meu sistema. Gente, faz 5 anos que eu mexo em todo o meu sistema. Hoje a minha relação com a minha mãe é totalmente diferente, é muito mais aberta, e minha mãe também veio desse lado. Ela não estuda isso, mas ela sabe. E às vezes assim, ela fala, Gil, preciso te contar um negócio, senta aqui que eu tenho que te contar. Não sei porquê, mas eu preciso te contar isso. Eu falo, tá bom, mãe, fala. E ela me conta a história certinho lá. Quando eu fui assim, mas eu não deixei você. Você tem que entender. Mas assim, eu nunca falei pra ela, gente. Ela sentiu a necessidade de falar isso pra mim. Gil, eu nunca deixei você. É porque eu fiquei acamada, eu fiquei 4, 5 dias lá. E eu falei, agora eu sei, né? Só que talvez na época mesmo eu não entendi, sabe? E aí vem a avó, que cuida, que nem eu falei, assim, sempre tem alguém que assume a função, ninguém vai deixar um bebezinho lá, né? Mas meu irmão ficou sem a amamentação da minha mãe. E por muito tempo ele teve aquelas crises asmáticas, assim, ó, importantes. O que era isso já? Falta do leite materno, falta de estar no peito da mãe, falta de se alimentar através da mãe. Mas ele teve leite materno de outra mulher que tinha acabado de ter um parto também, assim, 2, 3 meses antes. E que ela fez muito bom coração, mas não era a mãe dele. Então cada um tem uma história, e cada um registra de uma forma. E depois meu irmão provavelmente foi também decidificando isso dentro dele, e aí na adolescência já ele parou com isso, nunca mais ele teve. E provavelmente ele foi lá e juntou uma pecinha no quebra-cabeça dele e né, desbloqueou o nível, passou de fase. Mas ele sempre teve isso. Mas por quê? Porque daí quando ele era doente, ele tinha tensão. Entende? Então, né, tem muita movimentação que a gente faz em função do sistema. E todos nós nascemos, gente, você, todo mundo aqui nasceu para trazer alguma coisa para o seu sistema. Para olhar para alguma coisa do seu sistema, todos nós estamos em função do nosso sistema. Não tem ninguém aqui que não. Cada um no seu tema, cada um no seu jeitinho, cada um na sua época, né? Pegou isso, pegou da mãe, pegou da avó, mas todos nós viemos a serviço do sistema. Então tudo, assim, às vezes é muito fácil, né? Ele falar assim, pô, meu irmão não ajuda em nada, minha mãe não ajuda em nada. Gente, eles estão a serviço do sistema do jeito deles. Então a gente tem que sempre olhar e falar assim, o que tem aí por trás pra gente dar uma acalmada no coração e sair do lugar de julgamento, sabe? Às vezes a pessoa não consegue. Vocês lembram na vez passada que a gente estava aqui em Tava, a gente falou muito dos recursos, né? De sair do buraco através dos recursos. Se eu tenho um recurso, e se eu falo mandarim e você não, como é que você vai falar mandarim? Mas eu tenho esse recurso, você não. Eu vou falar assim, Vanessa, fala mandarim, porque você vai se dar bem. Daí você vai falar assim, me dizer, não sei mandarim. Então cada um vai acessar seus recursos para dar o melhor de si para resolver as questões. E cada um dos irmãos, cada um dos pais é assim também, tá, gente? Não é exclusivo nosso, é para todo mundo. Mãe é dinheiro, mãe é sucesso, mãe é fluxo de vida, mãe é relacionamento, mãe é confiança. Se você leu aqui alguma coisa e falou, putz, cadê meu amor próprio? A gente vai voltar lá na mãe. Cadê, sei lá, não tô conseguindo fazer dinheiro, assim, tô com dificuldade ali com dinheiro. Não vem. Mãe. Dificuldade em relacionamento. Mãe. Mãe, a gente faz relacionamento com o chefe, com o gato, com o periquito, com o marido, com o filho. A gente vai olhar pra mãe. O pai tem um papel importantíssimo dentro de todas essas funções aqui também. Mas a mãe é a que start. A mãe é a que vai lá e aciona o gatilho. A mãe é a que te ensinou, né? A mãe vai lá e coloca algumas coisas e aí você fala. Porque a mãe começa a confiar num outro. Ela se relaciona com um outro. Ela tem um amor dela pelo pai e ela vai te direcionando para esses caminhos. E aí você vai se conectando aos outros 50%, vai se abrindo para a vida, vai entrando no fluxo. E todas essas coisas aqui vão chegando para você através dessa mãe que te deixou, te liberou, te permitiu, que te acessou nesses lugares. E o pai? O pai tem um lugar bem importante. A gente vai ter só a cura do pai. Mas tem uma coisa aqui que é vital na mãe que a gente já vai chegar nesse lugar. E aí eu trago uma coisa aqui, ó, que é assim, a mãe é portal de vida, assim como o pai. A mãe é um portal. A mãe é um portal. Sabe quando a mãe vai lá e fala assim, leva o casaco que vai chover? Gente, São Pedro nem tinha pensado em chover, mas vai chover agora só porque a mãe falou. Tem umas coisas que acontecem depois que a mãe fala, que parece que, né, ele fala assim, gente, tá chovendo só na minha cabeça. Mas é porque mãe tem muito disso, assim, ela traz umas verdades para nós, então a gente tem que acolher o que a mãe traz. A minha mãe sempre está certa? Não necessariamente. Mas eu, adulto, agora consigo entender, compreender e me colocar num lugar calmo, não é bem assim, pode ser diferente. Mas mãe é um portal, então assim, se a mãe tem uma intenção, ela coloca pra gente. Então a gente vê muita maldição familiar, às vezes através de uma frase que a mãe coloca. Você não vai ter filho, nunca tenha filho, minha filha, porque você não sabe a dor de cabeça que tá pronta. Mas olha, é batata que a pessoa não vai ter filho. Ela tenta, faz, daí que ela vai descobrir que, nossa, minha mãe falava isso quando era pequena e tal. Então, mãe tem um poder extraordinário, não é novidade pra ninguém aqui, né? E mãe é um portal de vida. Eu já contei pra algum. É até mais simples chamar de mãe do que portal de vida, né? Mais fácil. Ficou até mais fácil.
né? Ele tava colocando essa mãe muito endeusada, falando, não, mãe é aquela que faz isso. Minha mãe não fez nada disso, então ela não é mãe. Ela é mãe, você veio dela, você é sua mãe. Do jeitinho que ela é. Tá? Então, assim, as histórias são individuais, cada uma viveu. O que você viveu é tudo diferente. Você e seu irmão é 100% diferente. Por mais que vocês fossem gêmeos, era diferente. Cada um tem uma mãe. Por isso que eu queria fazer isso, porque é bem diferente. É bem diferente. Então, a mãe, pra mim, é bem diferente do que foi. Exatamente. E a gente vai até entender um pouco mais disso, tá? E aí, na mesma linha, se você sente que a vida está estagnada, gente, vamos olhar para esse lugar chamado mãe. Vamos olhar para a tua reconexão com a mãe. Como é que você pode agora, de alguma forma, colocar a tua mãe no teu coração, porque são 50% de você que você está dizendo não, você está julgando, você está excluindo, você não se permite. Se você ficar jogando, a vida vai te tratar da mesma forma que você está entregando o teu melhor para esses 50%. Se você não quer. Ah, não, da minha mãe não aceita. Isso aqui eu não quero não. Tá? Então tem muito disso, assim, né? De quanto estagnado você está, em que setor que você está e como que você pode se conectar com essa mãe. E aí, pela mãe, você chega no pai, gente. A mãe é que dá acesso pro pai. A gente já vai chegar. Tá, duas figuras, certo? Tem alguma diferença? Não é pegadinha, tá, gente? Não é jogo 7 erros, né? Não. São iguais. Aqui é a tua mãe. Como é o nome da tua mãe? Elza. Aqui é a Elza. Vanessa, como é o nome da sua mãe? Nelci. Aqui é tua mãe, tá? Aqui é Nelci. Como que é o nome da sua mãe? Dirce. Dirce. Aqui é a sua mãe. Aqui é Dirce. São diferentes. A história dela. Pergunta de prova, né? Valendo 10 agora. É isso mesmo, tá? É como você olha. Porque a tua expectativa é que essa mulher seja perfeita. Já aquela lá, você tolera que tenha coisas. Mas essa aqui não pode errar. Aquela lá, de repente, fez alguma coisa que você fala, não, imagina, não foi intenção. Você viu na época que não dava? Você viu o que o marido dela fazia com ela? Você viu o que a mãe do marido dela... Você viu... Aqui você tolera. Aqui não. Aqui você fala, não, mãe. Aqui você fez comigo isso, não pode. Mas lá você pode falar, mesmo se você não pode falar assim, né? Mas eu entendo. Aqui eu tenho empatia. Aqui eu falo, não. Aqui você tem que ser perfeito. Porque você é minha mãe. Aqui tem muita expectativa. Aqui é baixa expectativa. Vocês entendem isso? Fica claro assim? Então, às vezes, a gente está fazendo uma exigência aqui que eu não faria lá. Pode ver, a gente é muito tolerante com várias pessoas. Nossa, a gente é super tolerante com o marido, gente. Você não seria nem metade com a tua mãe. E depois, quando a gente chegar no pai, vai ser a mesma coisa. Mas é verdade, a nossa expectativa é que essa mulher não erre nunca, jamais na vida. Essa aqui também acontece, imagina. Mas essa aqui não. Então lembra que a gente trabalhou em baixar as barreiras para você começar a olhar exatamente isso aqui, ó. Aqui tem o mesmo CPF, mesmo RG, mesmo endereço, mesmo data de nascimento, tudo igual. Mas aqui como você olha, e aqui como você poderia olhar. Aqui é tua criança olhando, aqui é teu adulto olhando. Tá? Então fica um exercício pra gente sempre pensar. Ah, minha mãe X. A sua mãe ou a Dirce? A sua mãe ou a Aula? Entende? Como que é? Tá? E a gente vai lembrar então que mãe é um indivíduo, assim como todos nós. Vocês aqui também, algumas já são mães, né? E quando você também se expõe a ser mãe, tem um módulo só de maternidade que é bem legal. Quando você se expõe a ser mãe, você já passa por uma cura do maternar, uma cura da mãe, uma cura do feminino, né? Você já olha para um lugar e fala, poxa vida. Eu achava que era bem mais fácil, mas agora eu entendi que é bem mais complicado. E quantas vezes a gente repete, faz igual com os nossos filhos, mas continua lá julgando a mãe. Ah, porque minha mãe é isso, mas eu tô fazendo igualzinho com meu filho aqui agora, né? Na cara do gol, mas tô lá, reclamando da mãe. A gente faz. Então, mãe é um indivíduo. Inclusive, veio antes de vocês, nasceu antes. Ficou anos sem vocês, até que chegaram, né? Então, assim, mãe é um indivíduo, gente. Ela é só um pouquinho mais velha que a gente. É isso. Se vocês começam a pensar dessa forma, vocês já vão trazendo um pouco mais baixa a expectativa da tua criança, sobe o teu adulto, para você conseguir olhar como tem que olhar. Hoje tem que olhar assim. Se vocês tivessem 4, 5 anos, a gente não ia estar falando disso. Vocês iam estar tudo bem na expectativa da minha mãe perfeita, não é? Mas agora, vocês vão lá, acolhem as crianças de vocês e falam, eu dou conta de você agora, fica tranquilo, porque eu sou adulto agora, eu dou conta. E da minha mãe e do meu pai, eu deixo com eles lá os temas deles. Eu não preciso mais ficar olhando para trás e tentando recuperar, ter perdido, resgatar alguma coisa ou reequilibrar a relação, tá tudo certo, como foi.
E aí eu aqui adulto, né? Eu criança fico lá querendo. E chega o sorvete de forma mágica. A gente estava falando do exemplo do sorvete antes de chegar. Então assim, se eu compreendo essas coisas, eu vou entender que a mãe já foi nosso primeiro sim, a gente já tem um sucesso através da mãe, e ela foi aquela pessoa que teve coragem suficiente para deixar a vida seguir adiante. Só deixa essas coisas entrar no coração de vocês, assim, porque isso tudo vai fazendo muito sentido. E é na relação que a gente tem com ela que sim, a gente aprende a nos nutrir. E depois que eu sou adulta, eu me nutro, eu me basto. Lembra a primeira constelação que a gente fez aqui sobre... tinha umas questões de vício, né, da pessoa, e a gente chegou numa frase que era assim, eu me basto, eu me nutro agora. Não preciso mais de externos, eu faço isso. E eu vou colher minha mãe, e eu me nutro a partir de agora, tá? E claro, né, ela também vai ser uma ponte necessária entre eu e o meu pai, para que eu possa acessar o mundo. Meu pai é aquele que me mostra o mundo. O pai é mais loucão, assim, fala, ai meu filho, ele deixa você subir no parquinho, tua mãe tá desesperada, você vai cair lá de cima, o pai fala, deixa, se cair, tem que levantar. E mais ou menos assim, o pai é essa a função dele mesmo, tá? Só que se a mãe não permite vocês acessarem o pai de vocês, vocês ficam presos numa bolha, 150%. E vocês, meninas que são mães, tem que olhar para esse lugar que vocês têm que permitir o acesso do filho de vocês aos pais. Se ele é legal, se ele não é legal, se ele tá fugido, se ele tá... Não importa, eu tô dizendo assim, acessa um lugar para trazer pro filho de vocês uma confiança naquele homem, porque aí ele vai estar no 50% preenchido na totalidade. Foto 1, foto 2. O pai é uma coisa, o José Carlos é outra coisa. Né? Tá? Então isso fica pro módulo do pai, mas é só pra vocês entenderem que a mãe é necessária nesse vínculo. E a mãe e o pai que alienam, né? Eu sou advogada, né? A alienação não é só uma questão jurídica, assim, é uma questão importantíssima. Se você aliena o pai, mesmo em casa, às vezes o marido tá lá, mas você faz um afastamento emocional, você fala assim, tem que fazer igual ao teu pai, mas não, a criança vai falar assim, poxa, eu não mereço ser próspero porque meu pai não sei o quê, eu não mereço ser feliz porque eu acabei invalidando como criança por causa das frases da minha mãe, e mãe é portal. Tá vendo como o negócio vai fazendo assim, ó? E quando a mãe, ela... Acho que falando de uma mãe que tem mágoa com o marido. Tu tem uma relação de mágoa aqui, pode ter feito alguma coisa, claro, né? Mas assim, normalmente essa pessoa já buscou algo aqui que não teve do pai e da mãe. Então quando ela tá no infantil dela lá também, ó, ela tá numa relação que ela não sabe separar as questões do marido e dos pais do filho. Porque uma coisa é falar assim, poxa, falar eu pra minha amiga lá, putz, meu marido não te fiz negócio. Mas pra minha filha, porque assim, ele é o pai perfeito pra minha filha. Mas como marido, Jesus, entende? É diferente a relação. Então, quando eu não vi a hora. Deixa o pai resolver. Entrega o B.O. na mão do pai e fala, vai lá, é teu. Deixa ele resolver pra você ver. Ele vai ser mais assertivo que você, vai resolver mais rápido, menos traumatizado, a criança vai ficar felicíssima. Deixa ela na mão do pai às vezes, sabe? Daí a mãe, não, acha que não faz, eu faço, não sei o que. Daí a mulher vai pro masculino, tira o cara do lugar. Ixi, tanta coisa. Aí você já começa. Aí você tá criando os novos nós. E quando a gente consegue deixar fazer porque você ressignificou? Acessou um homem que também teve um outro espelho. Se ele não tivesse um espelho lá, talvez ficasse mais capenga ainda. Mas sim, gente, cada história é uma história, cada um vai ter um desfecho, uma causa raiz, cada um veio para servir o seu sistema, né? Cada um trouxe o seu próprio dilema aí para trabalhar. Então, assim, mãe, a vida, ela vai garantir sobrevivência. Se você tiver um fluxo interrompido com a mãe, você vai apresentar esses sintomas na tua vida adulta. Às vezes ela bem é exagerada, né? Como diz assim, minha mãe numa leoa, às vezes até exagera, ela não precisa, porque ela precisa garantir a sobrevivência. Depois de um tempo ela fala, tá bom, tá entregue agora na esfera do pai, daqui você segue. Se também ela estiver madura o suficiente para fazer isso, né? Senão às vezes ela tem dificuldade de fazer essa liberação. E aí ela vai permitir que o filho ame as outras pessoas porque ela permitiu amar o pai. Então às vezes você tá preso num relacionamento difícil, talvez você não tenha aprendido a amar o outro através da sua mãe. Porque assim, sabe quando a mãe, sei lá, ela tá ali trocando você, vai dar pra mamar e troca um olhar gostoso com o pai, a criança tá captando tudo aquilo, gente. Não é filho, a partir de agora, você pode ir lá. Não é assim que funciona, é na percepção, né? É um louco da rua, seu pai, tá? Pega esse aqui, ó. Não é como eu citei hoje, um coice no peito. Não, é exatamente. Então, assim, é o sutil, o invisível, é o invisível. Então, no invisível, quando você desdenha teu marido, teu filho já sabe. Você acha que tá lá disfarçando, tipo, vamos brigar lá no quarto. A criança já sabe o que tá acontecendo. Mesmo que ela não escute, não veja, ela percebe. A gente é energia, gente. Com o mundo que a gente tá vivendo, somos energia. A gente vibra. A gente é um caderninho branco, né? A nossa primeira base de amor é
E relacionamento. Tô falando é isso, ó, é 50% de cada um. Se tua mãe exclui teu pai, você vai compreendendo a briga mesmo que ele forma inconsciente, ou vice-versa, e você vai, tipo, falando assim, ó, metade de mim não serve pra nada. Então, é que nem assim, nós vamos daqui até o estádio do Atlético lá de um pé só. Dá? Dá. Mas vai ser bem difícil, né, gente? Vamos daqui até lá pulando? E se a gente for com os dois pés? Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. E olha que é equilíbrio, né? Eu tiro aqui pra coroa, eu tiro feminino, põe masculino, eu tiro feminino, eu vou indo. Mas eu posso ir só com masculino? Posso. Posso só com feminino? Posso. Dá certo? Dá. Vai chegar bem? Aí é outro problema. A pergunta agora é essa. Aí vocês me contam, vocês fazem isso, depois vocês vão vir pra contar. E aí, cada um tem uma mãe, né? Que a gente já falou um pouquinho, mas pra reforçar. A sua mãe, a mãe do seu irmão, a mãe do seu irmão gêmeo é outra mãe. Ninguém tem a mesma mãe. Então a sua mãe é uma mãe, a mãe do seu irmão é outra. É o mesmo RG? CPF, endereço, nome, foto, tudo igual? Mas é diferente? É. Gente, outra expectativa, outra vivência. O pai já era diferente. Outra, talvez, condição econômica, outro susto. O momento da relação. De repente, assim, ó, mãe de primeira viagem, foi lá, engravidou e fala, meu Deus, se esse cara nem assumir, eu tenho que contar pro meu pai, pra minha mãe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, e vem o filho. Aí no segundo, o cara já casou, já tem casa, não tá tudo bem ainda, mas tá, já é 50% melhor. No terceiro, de repente, já tá tudo bem, sei lá, sabe? Vai ter se amarrado em alguma coisa do sistema e que a mãe sente, se reverbera nela. Então vem, por exemplo, um filho logo após um aborto. Poxa, essa mãe estava entristecida de luto até o último. Não é por falta de amor, é porque talvez ela esteja muito dolorida. Ou então ela vai ser a leoa em cima daquele, porque os outros já deram conta. Então assim, cada mãe vai conseguir entregar o melhor de si daquela gestação. De repente, assim, ela engravidou lá, e daí lá por quase 5 meses ela teve uma doença gravíssima que colocava o filho em risco. Pronto, já vai ser uma outra mãe. Então a gente não pode querer muito assim, entender, é a mesma mãe, a mesma coisa, ela devia ser igual pra todo mundo. Não é. Geralmente, mãe que o neném ficou doente logo que era pequenininha, ela já fica Já com tem o quê com aquela criança? Ou então até no próprio parto, por exemplo, lá, né? Teve um parto complicado, alguma coisa, e ficou uma depressão pós-parto, pode ser até falta de vitamina depois de parto, hein, gente? Ainda mais depois de, sei lá, 2, 3 filhos seguidinho ali, as vitaminas da mulher vão pra criança. Acabou a B12 lá. Vai ter um parto, vai ter luto, vai ter depressão. Ela se afasta emocionalmente da criança, de repente ela não consegue mais retomar esse contato. A criança não fez nada, é químico, mas já é outra mãe. E a história já mudou a partir dali, tá? E aí, vamos fazer uma dinâmica? Você está assistindo agora, tá bom? Eu quero que você olhe para essa pessoa. E deixa ela ver o que vier. Vocês duas se convidam no campo agora. Pode ir. Qual que é a tua vontade? Já que eu senti isso. Também dela. Olha bem pra essa mulher aqui e fala assim: oi, mãe. Caramba. Oi, mãe. Oi, filha. Você vai portar de vida. Você vai portar de vida. E eu te agradeço a vida que chega pra mim. E eu te agradeço a vida que chega pra mim. Muita gratidão. Muita gratidão. Você é a grande. Você é a grande. A mim não cabe julgar. A mim não cabe julgar. Sinto muito pelo seu destino. Sinto muito pelo seu destino. Você fica com o que é seu. Você fica com o que é seu. Eu fico com o que é meu. E eu fico com o que é meu. Eu te amo e te honro. Eu te amo e te honro. E eu tomando a minha vida. E eu tomando a minha vida. É que vou equilibrar a nossa balança. Agora eu escolho o irmão. Te honrando. Mas fazendo um pouco diferente. Eu te amo. Obrigada. Tudo bem? Tira essa mão.
Cabe mais um aí, gente? Eu vi isso da minha filha. Desordens, né? A gente vai trazer especificamente as desordens tão famosas, né? As ordens do amor e as desordens, onde podem estar. A gente pode estar infringindo uma coisa chamada hierarquia. Que é reconhecer que os pais são grandes, que nós somos pequenos. E isso independente da idade, tá? Se sua avó tem 80, sua mãe tem 60, você tem 40, seu filho tem 20, de repente tem até um bis, né? Tem, né? Acabou de nascer. Sempre vai ser maior. Mas, gente, eu tenho 40 anos. É isso mesmo, mas eles continuam sendo maiores. O que é ser maior? Ele veio antes, ele tem mais experiência, ele já viu mais coisas, ele te deu a vida, chega a vida através dele pra você. Então a gente respeita por hierarquia. Porque às vezes é tão fácil respeitar outras pessoas pela idade, pelas condições, mas os nossos pais a gente não respeita. Né? A gente às vezes quer falar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você deveria ter feito isso. Que é diferente de uma posição de, por exemplo, assim, ó, imagina lá, a mãe do Renan tá com uma situação em casa, ou né, o pai dele. E aí eles podem usar a habilidade que ele tem de advogado para ajudar. Não é nesse lugar de filho que ele vai ajudar como advogado. Lá na função dele, de onde ele sabe fazer, do que ele aprendeu, daquilo que ele né, se especializou, ele pode ajudar. De repente, lá, sei lá, tem um conflito na família e inventário, né? Quase nunca tem. Tem uma questão de inventário, de repente, assim, poxa, eu tenho um filho que é formado em administração, eu tenho um filho que é formado em direito, que eles podem ajudar mais do que os outros filhos. E a gente coloca eles também nessa função, nesse lugar, e tá tudo certo. O problema é quando já vem entrando, quando já vem querendo, quando já vem assim, tomando uma posição, deixa que eu faço. Não precisa, vai chegar até você. Se for tua hora, talvez vai chegar até você. Né? Então assim, outra coisa também é quando você se mete no relacionamento da sua mãe com seu pai. Né? A mãe fica lá alienando um pouquinho o pai, ou vice-versa, né? Que também acontece, né? A gente já colocando a mãe aqui que é foco central. Mas às vezes o pai também dá uma, né? Ai, ferrada isso aqui. Então, quando tem essas coisas, se você fica entrando lá, então olha o que acontece, né? Vem cá, Miss. Vem cá. Chegamos aqui, ó. Tá lá meu pai e minha mãe aqui, né? E eu tô aqui bonitinha, caminhei, tanto faz, meu Deus, só pra... Aí tá aqui, ó. Vem aqui rapidinho. Aí eu fui lá, achei um cara bem legal, casei. Vou casar. Casei, tá tudo certo. Aí meu pai e minha mãe lá tretando. Ele falou assim, ai, tá bom, gente. Deixa que eu fico aqui. E quem que tá lá agora? Você tá casada com quem? Nossa, assim, como... Porque meu marido não me valoriza, porque ele fica não sei o quê, e nananã. Olha lá, mas não tem ninguém lá dentro. Eu tô aqui, ó. Eu tô tentando salvar esse casamento. E esses dois aqui, eu até... Tem jeito, vai lá cuidar do seu. Mas aí, ó, tipo, foi o pai dele, vai lá você, sai daqui, vai lá, tá tudo bem. A exposição ainda não você tá como ainda é conciliadora, né? Lá é quando você entra como marido, né? Então, é pior, né? Meu pai, né, vai fazer outra coisa da vida e eu fico aqui casadinha com a minha mãe. Nossa. Fala, fica tranquila, mãe. Eu fico com você. Na minha relação. Tem a sociedade junto com o matrimônio ou junto com a família. A gente tem que saber separar. Como isso? Que é mágica que é? Então, aí é muita maturidade e muito exercício sistêmico. Porque ela vai pro masculino, entendeu? Ou ela é, exato. Muito no ela sou masculino E é pesada, né? tô muito sobrecarregada nesse setor. E aí, como é que ela desliga a chavinha lá na empresa, né? E fala, não, agora eu vou pro meu feminino em casa, pelo menos. É desse tamanho pra uma pessoa e pra você é tipo uma baleia. Mas falta dormir com o problema. Foi, nossa, estragou meu dia. Aquele dia que eu que aumentei o negócio. Bom, aqui é só pra vocês entenderem o tamanho que a gente já tinha feito, né? E quando o pertencimento está sendo desrespeitado, né? Quando eu excluo lá, minha mãe fala alguma coisa pra mim e fala, nossa mãe, nada a ver isso que você tá falando. Uma coisa é a sua mãe não estar certa sobre tal teoria, sobre tal... De repente ela fala uma coisa, não mãe, segundo a lei, não sei das quantas, é diferente, tá tudo certo, porque isso aí são coisas, sei lá. Mas assim, quando a gente exclui o que a mãe fala pra gente, quando a gente exclui a mãe da nossa criação, quando a gente quer ver ela longe, bem longe, né? A gente sabe como que funciona. Toda exclusão vai exigir reparação em qualquer geração. Se não for na tua agora, vai vir pra frente. Excluiu, vai precisar reparar. E não é um ou dois. Quem esteve aqui comigo já nos encontros sabe. O que a gente vê de aborto pedindo atenção é incrível. A gente vê muito aborto, muito irmão que já se foi, o irmão do pai, do tio, do vizinho. Que, gente, quem é excluído do sistema exige reparação depois. Tipo, excluí meu pai e tive um aborto. Não necessariamente foi por causa disso, tá? Estou dizendo assim, ó,
Quando a gente coloca os campos, a gente vê muitos que foram esquecidos. Eles só querem ser olhados e vistos, acolhidos. Então, quando você exclui do pai, isso foi uma exclusão, digamos assim, não porque ele foi uma coisa que você foi criando, né? Mas às vezes é um irmão que você nem sabia, um parente do seu pai que estava lá, né, que sofreu um acidente e morreu muito jovem, as pessoas esquecem dele, param de falar dele. O que era muito comum, as mulheres engravidavam em uma certa época e eram levadas para casa do tio, não sei o que, daqui a pouco voltava ela e uma criança, a criança voltava como filha dos avós, sabe umas coisas assim? A criança pegou para criar? Então assim, tudo que você vai excluindo da sua posição, que você vai deixando para lá, ele vai exigir reparação em algum lugar. Então hoje uma desordem importante pode ser uma exclusão que você faz com a sua mãe. Ou de uma informação que a sua mãe traz. Eu não estou dizendo assim, minha mãe disse para eu levar, não é isso. São coisas importantes, relevantes, né? Se você rejeita a tua mãe, no fundinho, mas você sabe quando você está rejeitando alguma coisa da tua mãe. Você está trazendo uma desordem de pertencimento. Você está excluindo uma parte de você, inclusive. Então, as frases que a gente traria nesses casos é: você é a mãe certa para mim, independente de como foi a história de vocês. Você é a mãe certa para mim. E eu sou 50% de você, mãe. Nossa, exatamente a história dela. Que ela vai lá e exclui achando que resolve a vida. Mas, na verdade, ela pega aquele machucado, faz assim, ó. Mas aí também, de uma vez, né? Quando chega, vamos reparar agora como é que eu faço. Nossa, eu e a minha mãe, a gente não se desgruda. Agora, é incrível, é incrível, é incrível. Então você significou. Sim. E ela também. E o terceiro grande lugar aqui é o equilíbrio, né? Então, assim, relações são baseadas em equilíbrio. Seja no trabalho, seja, né, um chefe com um subordinado, seja na sociedade, com o teu vizinho, com o teu porteiro, com a tua mãe, teu pai, teu filho. Relacionamento, gente, inclusive o dinheiro, tá? É tudo troca, é equilíbrio. Não tem nada que não tenha equilíbrio de relacionamento. Tudo a gente se relaciona. Então, assim, se eu tô lá com meu marido, eu dou um pouquinho, ele dá um pouquinho, nós vamos construindo. Eu dou um pouquinho, ele dá um pouquinho, nós vamos construindo. Né? Se eu tô lá com o meu parceiro de trabalho, eu ponho um pouquinho, ele põe um pouquinho, a gente vai construir. Cada um vai trazer. Em qualquer relação. Tem uma relação que a troca é um movimento diferente. Os pais dão, os filhos recebem. E vão. Se o filho escolhe ficar, ele não está equilibrando, na verdade. Ele está trazendo desequilíbrio. Claro que existem duas grandes possibilidades, né? A mãe que não permite o ir e o filho que não se autoriza a ir também, né? Aí tem também os dois, né? A simbiose perfeita. Eu fico e você não reclama, eu fico e a gente vai ficar bem né, quentinho ali, mas fica paradinho. Então trava tudo, tá? Quando não tem equilíbrio. Então, assim, muitas vezes os filhos falam assim: nossa, meus pais deram tanto pra mim, tanto. Meu pai fez isso, fez aquilo, daí ele vendeu o carro pra pagar minha faculdade, daí ele deixou de estudar não sei das quantas pra me dar, não sei o que. Tá bom, entendi. Isso foi uma decisão dele. Se era pra ele ter feito, se não era pra ele ter feito, deixa com ele. Agora você escolhe isso, não tem que dar nada de volta pra eles. Tá? Se você dá, é um presente de bom grado de coração. Eu tenho condição financeira de dar uma casa pra minha mãe. Só que, gente, às vezes você vai pegar um sistema que tem uma complexidade e vai dizer assim, ó, eu posso mais, então eu vou dar a casa que meu pai nunca conseguiu te dar. Eu vou dar a casa que você... Então, tem que cuidar quando você vai presentear, justamente para você não criar um novo buraco, um novo emaranhado. Então, presentear os outros é muito bom, mas a gente tem que fazer isso com maturidade. Então, às vezes a gente vê assim, poxa, o filho tem tanto, nem compra uma casa para a mãe. Vamos olhar sistemicamente, né? Não vamos julgar, entende? Então, com calma, olhar. Mas não falando de bens materiais aqui, falando exatamente, né, dessa coisa das permissões, os pais, em algum momento, se eles cumprem a função deles, eles se tornam desnecessários. Se você ainda precisa da sua mãe e do seu pai, alguma coisa não foi feita bem corretamente. Se seu filho tem 3 anos de idade, seu filho tem 7 anos, tem 14, já não precisa tanto. 15 já... ele passou daquela idade, gente, ele não precisa mais de vocês. Ele vai contar com o apoio de vocês. Vocês vão estar sempre ali disponíveis, né? No sentido de precisa de um conselho, precisa de uma palavra. Quantos filhos às vezes se separam e voltam 2 meses morar com a mãe? Mas, gente, uma coisa é você voltar com a mãe, precisa morar 2 meses aqui só pra achar um lugar. A mãe vai te acolher. Aí vai ficar lá 3 anos e fala assim, que eu me separei. Faz quanto tempo? 3 anos. Porque você trava a tua vida e trava a vida da tua mãe também, né, gente? Fala assim, mas olha que legal que ela trouxe aqui. Uma coisa que os pais podem fazer que é mais importante de tudo é falar assim, ó, filho, eu confio em você. Isso é importante. Cara, quando teu pai te dá essa informação, você fala, agora eu posso conquistar o mundo. Se meu pai falou que eu consigo, não tem ninguém que te pare mais. Não tem. Se teu pai chegou pra você... E claro, gente, não é o pai chegar e falar, escrever e assinar embaixo. É entre linhas. É o invisível. É você acreditar que teu filho dá conta.
Porque se de alguma forma você acredita que ele não dá conta, ele também sente. Eu, quando era criança, ia criar, tipo... E a gente falou bastante disso, e é sobre liberar os filhos. Pode ser falar, meu bem, desculpa. É sobre liberar os filhos, tá, gente? Então, quem é mãe aqui, tem oportunidade, vai trabalhando nisso, porque prender os filhos também não é legal, né? Vocês cuidam, nutrem, trazem as informações necessárias, tem uma certa idade, libera pro pai, gente, dá um melhor pro pai, mesmo que o pai não esteja junto com vocês, não seja casado, ele seja, sei lá, o ó do Borogodó. Isso do José Carlos. Do pai, façam essa proteção de cuidar da estrutura do pai, para que ele possa ter a função de pai. E não é porque talvez ele não seja uma boa pessoa, ou que ele tenha feito alguma coisa não muito legal, que ele não pode ser um bom pai, uma boa estrutura, uma boa referência. Porque a criança vai saber olhar para o pai e saber olhar para o indivíduo. A gente duvida às vezes que fala, não, se ele estiver perto do pai, ele vai fazer igualzinho o pai. Às vezes é mais a tua reverberação do que até a própria criança faria, tá? Então, confia no teu filho, deixa ali, tá? E a mãe, ela pode ser muito grata por todos os filhos, mas ela pode ter essa gratidão perto, longe, morando em outro estado, em outro país, ele com 5, 8 filhos, 10 empresas, você pode ter tudo isso mesmo quando ele não está, né? Então, mesmo que a gente tenha aprendido a manter muito pertinho, né? Mas deixa. Às vezes a gente conhece pessoas que falam assim, meus filhos são a razão da minha vida. Que buraco que tem essa pessoa, né? Qual que é a dor que está lá dentro, gente? Não estou falando que o filho não é importante, ele é extremamente importante, mas é a razão da tua vida é você mesmo. A máscarazinha de oxigênio aqui, depois nos outros, calma. Senão, qual que é o peso que eu estou falando assim? Você é a razão da minha vida. Então, mãe, vou ficar aqui. Vou garantir que eu fique bem pra você ficar bem. Sabe, assim, tem um negócio que a gente faz uma simbiose que não é construtivo. Mas você vê essa dinâmica das igrejas. E aí, claro, né, gente? A gente falou da mãe, mas agora olhando como filhos, vocês também têm um movimento. Que cabe a vocês agora, né? Se minha mãe me prende, eu vou me auto-liberando. Se minha mãe não foi muito legal comigo, teve conflitos, eu olho com amorosidade, porque o amor tá na solução de todas as coisas, gente. Cara, fala a palavra que for pra mim, eu vou falar, amor vai resolver. Mas olha, inventa a palavra se você quiser. E tem uma coisa que eu sempre faço. De estar presente, né? De perceber as coisas, a consciência de... Igual, às vezes a mulher, ela não sabe que ela pode acessar essa feminilidade. Mas porque ela tá travada. Isso, mas aí vão entrar várias coisas que a gente vai ter que passar por vários níveis. Gente, muitas das nossas ancestrais foram impedidas de várias coisas. De falar, de se relacionar, de ser feliz, de sorrir. Tinha gente que quebrava todos os dentes. De mostrar. Então, assim, a gente vem com muita coisa. Não pensa que a gente tá aqui, tipo, eu vou fazer assim que eu... Eu vou te dizer assim, ó, que nem livre-arbítrio a gente tem, porque chegou tudo já pra gente, assim, ó, você vai fazer assim, vai fazer assado, você tava achando que tem um livre-arbítrio ali no final das contas. Mas quando a gente fala assim, não, agora eu tenho voz, agora é seguro falar, agora é seguro mulher fazer dinheiro, agora é seguro mulher guardar dinheiro, agora a gente não é mais impedida de se relacionar, de ser feliz, de ser próspera, de ser satisfeita. Quantas dessas coisas a gente foi tolhida ao longo de não muitas precisa gerações? mais encobrir as emoções. Não precisa. E aí, aquela coisa que ele até falou que foi legal, assim, de tipo, e você tá autorizada a fazer por você mesma, no alto amor, não é tudo que você traz pra você, como, vai lá, se aciona, depois o outro vem pra complementar, pra construir junto, pra agregar, mas nunca depender mesmo do outro, porque senão você nunca vai se construir. E é complicado, é difícil, né, são posições difíceis ali. Chama a sua própria genética, né? Esse campo morfogenético que chega na natureza, tá lá já, gente. Você chegou aqui. Você nunca viveu o que tua bisavó índia viveu, mas tá em você. O teu DNA tá marcado. A proteína do teu DNA ficou danificada. E agora cabe você ir lá e tomar e colocar uma nova informação, tá? Uma nova informação. Por isso que quando a gente começou, vocês não vão lembrar talvez, mas a frase depois da primeira meditação foi: e agora é permitido acessar novos conhecimentos. Porque na nossa época, lá de muitos anos atrás, as mulheres que sabiam muitas coisas iam pra fogueira. Eram consideradas bruxas. Exatamente. A minha avó E não precisava ser só de ervas, não, gente. Qualquer coisa. Se ela sabia de astronomia, se ela sabia de física, se ela sabia lavar a calçada, já era qualquer coisa. Não era aleatório. Sabe por que as mulheres eram bruxas? Porque elas sabiam fazer cerveja. Nossa. E elas ganhavam dinheiro pelos comerciantes que passavam, deixavam dinheiro na casa delas, porque já sabiam quem que eram os comerciantes. As casas eram marcadas, eles marcavam pra eles saber, porque o próximo viajante ia saber. Vocês entendem? Como não tem nada a ver com a história que a gente conhece? Cara. Era cerveja pros viajantes. E eles adoravam aquilo. E era bom. Só que elas ganhavam dinheiro, muito dinheiro. E aí? Aí ela arrisca, não pode ganhar dinheiro. Como que ela guarda dinheiro? Eu fiz uma constelação aqui ontem ainda sobre dinheiro. E a gente viu, assim, veio a informação, né? De tipo, agora é seguro fazer dinheiro, é seguro guardar dinheiro. E veio muito forte a informação de que as pessoas escondiam dinheiro nas casas, assim, ó.
fazia um buraquinho, enfiava dinheiro, pegava uma jarrinha, enterrava dinheiro. Era assim que era guardar dinheiro antigamente. E muita coisa era perdida. A gente não tinha autorização pra fazer nada. Pensa um pouco. E não é muito atrás, aqui ó. 100 anos atrás era tudo diferente. Elisa, ela escondia o dinheiro dela. Foi sim. Ela dava metade pro meu avô, porque ela morava com o meu avô, e metade ela escondia. A gente achou um monte de dinheiro. Escondidinho. Gente, isso aqui ó, não é uma coisa que eu tô contando lá de mil, da época de Jesus. Não. Bem pertinho mesmo. 100 anos atrás. Minha avó me embrulhava no lencinho, colocava dentro da latinha, pegava essa latinha, colocava em outro lugar. Então, né? E ela não pôde estudar, e nenhuma das irmãs, porque o pai dela, apesar de ter condição, dizia que as meninas não precisavam aprender nada. Porque Era precisava de dinheiro, Tinha que aprender dentro da casa. só casar e ter filho. Ah, sim. E não é longe da gente, que talvez as nossas mães escutaram isso. Sabe a tua mãe, que tá aqui, ó, escutou isso. Sim. Então, por mais que você não tenha ouvido verbalmente, tá em você. E aí começa de novo. Tudo bem? Vocês estão bem? Gostaram? Legal. Depois fica mais rico, a gente vai soltando um pouquinho, vai fazendo. Então tá, né? A gente falou, acho que essencialmente ali, eu quero que vocês tenham, espero que vocês tenham compreendido essa função da mãe, esse lugar da mãe, como olhar diferente para essa mãe. Porque independente da dor que existe uma mulher por trás da mãe que também tem suas dores. Então a gente acolhe, né? Traz essa maturidade para o seu eu adulto para olhar para essa mãe. E aí você destrava a tua vida, gente, porque assim, a gente fica com a expectativa que a minha mãe resolve a minha vida. Ah, se realmente vai ser feito diferente, sei lá, não sei o que. Tudo bem, mas não tem mais como voltar no passado. Agora é daqui pra frente. Como que você faz agora? Agora eu faço assim, ó. Vem aqui, minha criança, fique tranquila, eu cuido de você. E eu vou. Certo? Muitas viradas de chaves aí. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer só pra fechar? Uma meditaçãozinha de encerramento, né? Pra gente ficar bem aqui agora, pra internalizar tudo que a gente recebeu. Tá bom? Então, na mesma posição confortável que vocês queiram, vamos fechar os olhos. Vamos buscar essa respiração gostosa. E eu quero que na tela mental de vocês imaginem agora uma carta, um papel de carta, sabe? Um papel bonito, um papel bem bacana, que vocês vão escrever uma carta para de vocês. Pega uma caneta, a que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem, a imaginação de vocês. E agora vocês vão pegar essa caneta e começar a escrever no papel as frases que eu vou colocar. Se você achar difícil colocar essa frase no papel, reformula ela, tá tudo bem. A carta começa assim. Querida mamãe, eu agora te vejo com bons olhos. Por favor, me olhe com bons olhos também. Eu aceito tudo que veio de você. Eu aceito tudo pelo preço que te custou e pelo preço que custaria. Agora eu aceito tudo com todas as consequências. Em sua honra, eu farei algo de bom com a minha vida. Sinto muito se coisas como felicidade, dinheiro, bons relacionamentos, abundância, saúde, prosperidade, alegria, sorriso solto. E aí, coloca a palavra que você quiser. Eu sinto muito se essas coisas não estiverem disponíveis ou presentes na sua vida. Só quero te dizer, mãe, que eu te aceito exatamente como você é. Me alegro que você seja minha mãe. Você é a mãe certa para mim. Sinto muito por todas as vezes que te julguei, que me intrometi. Mas agora eu reconheço o meu lugar. Você é grande, eu sou pequeno. Eu sou o filho, eu sou a filha, você é a mãe. Essa dinâmica nunca vai mudar. Por favor, ocupe o seu lugar, que eu vou ocupar o meu. Mãe, você é livre, assim como eu sou livre. Agora eu sou adulto, e agora eu cuido de mim. De você, eu tomo a força. Já recebi o essencial. Eu confio no
vontade de querer, mãe. Agora eu dou conta. Eu fico com o que é meu. Você fica com o que é seu. Eu te peço, mãe, que, por favor, me abençoe. Me abençoe em todas as decisões que eu tomar. Nos meus pensamentos, no meu dinheiro, nos meus negócios, na minha prosperidade. Apenas me abençoe. Aos poucos vocês vão voltando para aqui, para embora. Se quiser encerrar com uma outra frasezinha na carta para a mãe. Uma carta diretamente endereçada para a mãe de vocês. Então, vamos ver? E aí? Fácil escrever uma cartinha para a mãe? Gostoso? Mais ou menos, às vezes é difícil. Tem frase que parece que não sai. Mas é bom. Sai daqui do teu coração de chegar. Tudo bem? Agora vamos fechar a cartinha, não? Manda em pensamento, ela recebe, gente. Eu sei o que acontece comigo. Às vezes ela fala, gente, o que você está fazendo? Eu falo, em movimentos. Ela falou, tô sentindo. A gente está nesse nível de conexão, vocês têm que ver. Que lindo. Tá vendo? Não era assim, tá? Ficou. A gente conseguiu ver assim, essa ponte. Foi bem interessante. E eu no meu lugar. Quando eu fui pro meu lugar, a gente já descobri como é bom. Eu falei, nossa senhora, como é bom. Nossa senhora, meu Deus, se eu soubesse jeito antes. É isso então. Obrigada por todos terem vindo. Espero que tenham gostado, aproveitado, se divertido. Muito obrigada.